Salve, salve rapaziada, aqui professor Fábio Nascimento, o bruxo. Então estamos iniciando a aula 2 do módulo 1 e hoje estaremos falando a respeito de decomposição em fatores primos. Na aula número 1 do primeiro módulo, você trabalhou o quê? As regras de divisibilidade. E hoje nós vamos trabalhar a decomposição de um número em fatores primos, tá? Mas daí o cara sempre pergunta, mas Fábio, o que é número primo? Então aqui eu coloquei, o que são números primos? Números primos são aqueles números que possuem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. De acordo com o número de divisores, o número pode ser classificado de três maneiras diferentes. A primeira, ele pode ser um número simples. O que tem que ser um número simples? O número simples é aquele que só tem um único divisor, que no caso da nossa matemática, nós só teremos o número natural 1. Quer dizer, qual que é o número natural que só possui um divisor? É o número 1. Por isso que ele é chamado de número simples. Então repete aí comigo. O número é simples quando ele possui apenas um divisor. Agora eu vou responder para você o que são números primos. Quando nós falamos em números primos, são aqueles números que possuem exatamente dois divisores, o 1 e ele mesmo. No caso, tem que lembrar que o único número par e primo que existe é o número 2. Então, se você falar assim, quem são os números primos? Olha só, o número 2 é primo. Por que o número 2 é primo? Porque os divisores dele é apenas o 1 e o 2, quer dizer, 1 e ele mesmo. Aí qual outro número primo? O 3. Por que o 3 é primo? Porque os divisores dele é 1 e 3. Qual outro número primo? O número 5. O número 5. Quem são os divisores do número 5? 1 e 5. Quem mais? O número 7. Por que o número 7 é primo? Olha só, os divisores do número 7 é o número 1 e o número 7. Então o próximo número primo aí é o 9. Mas não, olha só, por que o 9 não é primo? Porque o 9, você consegue dividir ele por 1, por 3 e por 9. Observe que o número 9, ele possui mais de dois divisores. E quando ele possui mais de dois divisores, ele é chamado de número composto. Então, guarda aí comigo, repetindo novamente. Quando que o número é simples, possui apenas um divisor, que é o número 1. Quando que o número é primo? Quando ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Qual que é o único número par e primo que existe? O número 2. E quando que o número é composto? O número é composto quando ele tem mais de dois divisores. Então, isso daqui você precisa, estar assimilando para que você possa entender o processo de fatoração. Então, vamos ver aqui. Então, quando nós vamos fatorar o número, nós vamos decompor ele em fatores primos. Alguns livros vão trazer assim, fatoração em números primos. Outro vai falar assim, decomposição em fatores primos. Mas é sempre a mesma coisa. Então, para você decompor, você vai ter que lembrar um pouquinho das regras de divisibilidade. Olha só, vamos imaginar que o exercício chegue para você, dá um número qualquer, que chega e fala assim, decomponha o número 120, decomponha o número 120 em fatores primos. Decomponha o número 120 em fatores primos. Então, o que você vai fazer? Toda vez que mandar você decompor o número em fatores primos, você vai pegar ele aqui, 120, e vai dividir ele por todos os seus divisores. Olha só, o 120 ele é um número par. Usando o critério de divisibilidade da aula passada, vocês lembram o seguinte:
Toda vez que o número for par, ele é divisível por quem? Pelo número 2. Então você vai pegar 120 dividido por 2. Quanto que dá 120 por 2? Dá 60. 60 é par ainda, dá por quantos? Por 2. 60 por 2 dá 30. Ó, 30 é par ainda, dá por 2. Agora, 30 dividido por 2 dá 15. O 15 não é divisível por 2. Por que ele não é divisível por 2? Porque ele é ímpar. Agora, será que ele é divisível por 3? Aí você vai usar a regra de divisibilidade lá da aula 1. Quando que o número é divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos for um múltiplo de 3. Olha só, 1 mais 5, 6. O 6 tem na tabuada do 3. Então, ele é divisível por 3. 15 dividido por 3, ó, dá 5. Agora, o 5 eu só consigo dividir ele por ele mesmo. 5 dividido por 5 é 1. Quando você chega em 1 aqui, significa que você terminou a sua decomposição em fatores primos. Então, como que fica o número 120 decomposto em fator primo? Ele vai ficar aqui, ó. O 120 decomposto em fator primo, ó. Quantos 2 que eu tenho aqui, ó? 3 vezes o número 2. Então, vai ficar assim. 2 elevado a 3. Vezes o 3, que só apareceu uma vez, e vezes o 5, que apareceu também apenas uma vez. Então, a forma decomposta do número 120, ó, é 2 elevado a 3, vezes 3, vezes 5. Vamos fazer outro? Vamos pegar, então, o número 240. Não, 240 não. Vamos pegar o número 250. Vamos pegar como ficaria decomposto o número 250. Só vou mudar aqui, ó. Vamos decompor o número 250 em fatores primos. Então, vamos apagar aqui o 120 e vamos fazer a sua decomposição. Então, olha só, eu quero que você decomponha para mim o número 250 em fatores primos. Então, nós vamos pegar lá 250, traça aqui essa reta e vamos. O 250 é um número par. Se ele é um número par, dá para dividir por quanto? Dá para dividir por 2. 250 dividido por 2, 125. Agora, o 125 já não dá para decompor por 2. Por quê? Porque ele é ímpar. Será que dá por 3? Vamos ver. 1 mais 2, 3, mais 5, 8. O 8 não tem na tabuada do 13, então não dá por 3. Mas aqui eu tenho certeza que vai dar por 5. 125 dividido por 5 dá 25. Ó, o 25 dá por 5 de novo. Dá por 5. Por 5 dá 5, dá 1. Olha só. 2, o 2 só apareceu uma vez. E o 5 repetiu quantas vezes? 3 vezes. Então vai dar 2 vezes 5 elevado a 3. Aí está feita a sua decomposição. Mas é logicamente que o exercício não vai ficar só nisso aqui, né? Ó, decomponha o número tal em fatores primos. Não vai fazer isso. O que ele vai fazer? Muitas vezes ele vai dar o número, a forma decomposta e perguntar qual número que representa aquela forma decomposta. Por exemplo, se eu pegar o número n, olha só, vamos pensar assim. Se eu pegar o número n e falar assim, olha, eu tenho um número n, e sua forma decomposta é 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 7, vezes 11. Ó, quando eu fiz a decomposição do número n, eu encontrei 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 7, vezes 11. Aí o exercício fala assim, determine o número n. Observe aqui, o 2 ele está elevado a 2. E esse expoente 2 indica que ele está multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Então vai ficar assim, 2 vezes 2, vezes 3, vezes 7, vezes 11. Aqui, ó, 2 vezes 2 é 4.
4 vezes 3 é 12. 12 vezes 7 é 84. 84 vezes 11. Então, vamos ver aqui, ó. 84 vezes 11. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 8, 8. Mais 1 vezes 4, 4. 1 vezes 8, 8. 4, 12 vai 1, 924. Então, logo, o valor do número n é 924. Aí, pode aparecer nessa forma também. A forma inversa, né? Na primeira, eu dei o número e nós fizemos a decomposição em fatores primos. Aqui ele me deu a decomposição em fatores primos e nós encontramos o número. Então, muitas vezes aparece isso aqui, ó, até em forma de quê? Em forma de expressão numérica. Vamos supor assim, vamos lá. Você vai acompanhando o meu raciocínio, que na hora que você pegar para fazer os exercícios, você nunca mais vai errar. Olha só. Então, aqui, ó, vamos pensar assim. Aqui tem o número A. O número A, ele é expresso assim. 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5. Esse aqui é o número A. E aqui eu tenho o número B. O número B é assim. 3 ao cubo vezes 7. 3 ao cubo vezes 7. Aí ele fala assim, determine o valor do número A menos o número B. Ele quer saber qual é o valor numérico ao subtrair o número A do número B. Então você pode observar que tanto o número A quanto o número B estão decompostos em fatores primos. Então vou achar o valor desse número natural A. Olha só, o número A, como aqui o 2 está elevado ao cubo, ele vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Ó, 3 vezes. O 3 está elevado ao quadrado, então 3 vezes 3. E o 5 só uma vez, então 5. Fica 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 3, 72. 72 vezes 5, 360. Observe que o número A vale 360. E o número B vai ficar 3 ao cubo. 3 vezes 3 vezes 3 vezes o 7. Aí nós vamos. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 7. Deixa eu ver como você vai dar aqui. 27 vezes 7. 7 vezes 7, 49. Vai 4. 7 vezes 2, 14. Com 4, 189. Olha só. O número B vale 189. Mas só que o exercício pediu o quê? A diferença entre o número A e o número B. Então, ó, o número A é 360 e o número B é 189. Ó, eu estou subtraindo. Ó, observe que o 0 não dá para tirar 9. Empresta, fica 10. 10 tira 9 é 1. Aqui virou 5 e aqui virou 2, né? Ó, 15 tira 8, dá 7. E 2 tira 1, dá 1. Então, ó, subtraindo o número A do número B, eu vou encontrar 171. Então, essa é a diferença numérica entre o número A e B. Fábio, então é dessa maneira que pode ser? Pode ser dessa maneira também. Agora ele pode perguntar para você o valor de um expoente. Vamos pensar assim, como assim, Fábio? O valor de um expoente. Olha só, vamos imaginar que eu tenho esse número aqui. Vamos pensar agora, mais um exemplozinho, e depois, na próxima aula, nós estaremos fazendo a aula de resolução de alguns exercícios. Aí você vai falar assim, puxa vida, aprendi, agora ficou fácil. Vamos supor que esse número aqui, ó, esse número aqui, 360, ó, 360 é igual 2 elevado a x
vezes 3 elevado a y, vezes 5 elevado a z. Aí eu quero que você determine o valor de x, o valor de y e o valor de z. Olha só, ele falou que o número 360 pode ser representado pela forma fatorada. 2 elevado a x vezes 3 elevado a y vezes 5 elevado a z. Qual é o valor de x, qual que é o valor de y e qual é o valor de z. Então, para saber qual é o valor de x, y e z, eu vou ter que decompor o número 360. Então, ó, 360, vamos decompor ele. Ele é par. Se ele é par, ele dá por quantos? Por 2. 360 dividido por 2 dá 180. Ó, o 180 é par. Dá por quanto? Dá por 2. 180 por 2 dá 90. 90 dá por 2. Dá 45. O 45 já não dá por 2. Por quê? Porque ele é ímpar. Mas de repente dá por 3. Como que eu vou saber se ele é divisível por 3? A soma dos algarismos tem que ser um múltiplo de 13. 4 mais 5, 9. O 9 tem na tabuada do 3? Tem, né? Então dá por 3. 45 dividido por 3 vai dar 15. O 15 dá para dividir por 3 também, porque 1 mais 5 é 6. Dá por 3. E dá 5, agora só dá por 5, dá 1. Observe que o número 360, na forma fatorada, é 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. É 2 ao cubo porque o 2 repetiu 3 vezes. 3 ao quadrado porque o 3 apareceu 2 vezes. E o 5 uma vez. Aí você pode colocar um aqui, ó. Daí observe. Qual que é o número aqui que está em cima do 2? É o x? Ele vai valer quantos? 3. Então, ó, o x é igual a 3. Qual que é o valor de y? O y é o valor que está como expoente do 3. Quem está como expoente do 3? O 2. Então, o y é 2. E o valor de z, ó, o z é o valor que está em 5, o expoente do 5. Quem é o expoente do 5? O 1. Então, ó, o x vale 3, o y vale 2 e o z vale 1. Então, caso aparecesse assim, qual que é o valor de x mais y mais z? Ó, o x é 3, o y é 2, o z é 1. Somando os expoentes, nós temos um valor igual a 6. Então, bora lá praticar, hein? Então, agora, na próxima aula, na próxima gravação, estaremos falando sobre os exercícios de fixação. Até a próxima aula e vamos que vamos!